E nós agora vamos tratar de um tema que é sobre o caminho, né, de formação para a consagração definitiva, que a gente chama de votos para sempre dentro da comunidade. Mas antes, queria até que eu acho que a gente podia só... Como é que tampa esse negócio aqui? É porque senão vai chamar a atenção de vocês. Eu queria que a gente prestasse atenção agora primeiro no caminho que nós percorremos para chegar até aqui. Acho que isso também é muito importante, né? Nós tivemos um encontro vocacional, um encontrão, que acontece todo ano, é o primeiro encontro, nós tivemos no mês de fevereiro, e nesse encontrão foi aberto para todas as pessoas, nós divulgamos, o ano que vem inclusive contamos com vocês para divulgar bastante o encontro vocacional, que é um encontro aberto. Mas após o encontro nós fazemos um convite, que é o convite para o caminho vocacional, é um convite para caminhar conosco, né, em busca do discernimento vocacional acerca do carisma Missão Maria de Nazaré. Nesse caminho nós tivemos 8 encontros, e nesses encontros nós falamos sobre carisma, nós falamos sobre a pessoa do fundador, nós falamos sobre vida de oração, nós falamos sobre vários aspectos que envolvem toda a vida de um consagrado. Nós falamos de pobreza, de castidade, de obediência, falamos dos baluartes da comunidade. Então nós falamos de tudo aquilo que envolve a vida, né, de alguém que é chamado a viver esse carisma Missão Maria de Nazaré, uma vida em comunidade. E por fim nós temos então no final do ano, ao longo do caminho, pessoas vão ficando. Isso é muito natural. Se a gente até percorrer um caminho, é muito natural que algumas pessoas chegam na metade e falam assim: ai, cansei, tô legal, né? Acho que eu vou esperar mais um pouco, ou acho que eu vou pegar um outro caminho. É muito natural, quando a gente está percorrendo uma estrada, isso acontecer. Mas vocês estão até aqui, vocês chegaram até o final. Muitos de vocês, talvez por ter disseram assim: não, até o final eu vou. Outros por ter disseram assim: não, porque eu tenho certeza onde é o meu lugar e onde eu quero chegar. Então, o retiro é o momento, digamos, que a gente não pode esquecer, que não é o ponto de chegada simplesmente, mas a partir dele, nós vamos ter também um ponto de partida. Então, o retiro vocacional, que é esse momento em que nós vamos esclarecer todas as dúvidas e tomarmos uma decisão. Então, é por isso que nós estamos aqui nesse retiro. E é muito oportuno que pela primeira vez o retiro acontece num ambiente que é nosso. Isso é muito de Deus. Num ambiente que é nosso, o nosso lugar, a sede da comunidade, porque esse lugar transpira o carisma. Então, quando nós fazemos o deserto, quando nós vamos para comer, quando nós damos uma volta ali no campo, todo o ambiente transpira o carisma. Então é importante que você entenda que ao longo desse final de semana, não só por aquilo que vai ser pregado, rezado, ou o acompanhador vai te falar, num café, num momento, Deus está o tempo todo falando com você. Por isso nós temos que estar com os ouvidos bem atentos ao que Deus vai nos dizer. Bom, agora sim, acho que a gente pode estar passando então, aquilo que é o tema dessa formação. É o seguinte, essa grade formativa, só para você entender, eu poderia ter feito como o Mateus fez e impresso um para cada um, porque ficaria até mais fácil. Só que por que a gente não fez isso? Porque essa grade formativa, ela tem sido formada ao longo do ano por um núcleo na comunidade, um núcleo de formação, né? E nós montamos essa grade nessa semana. Então ela ainda nem é oficial, porque ela tem que passar pelo conselho da comunidade, provavelmente deve ser apresentado na assembleia, ou apresentado posteriormente para toda a comunidade. Então vocês aqui vão ver a grade formativa, porque sem ela eu não consigo explicar direito, né? Mas ela ainda pode haver mudanças, e ela não foi apresentada para toda a comunidade ainda oficialmente, né? Apesar de Dudu, que é o fundador, né, e também a Janaína, que é do conselho, e outras pessoas do conselho também ajudaram na formulação dessa grade formativa. Bom, só algumas coisas aqui. Na verdade, não serão retiros de formação, mas serão encontros de formação interna.
Eu vou explicar mais ou menos, não vou entrar em muitos detalhes, porque, como eu disse, algumas coisas podem mudar. Mas vamos entender uma coisa aqui. Tem o ano vocacional, correto? Que é o que nós estamos vivendo, esse ano vocacional. E depois desse ano vocacional, vocês aqui, talvez a maioria, vai ter o discernimento. Não, eu vou caminhar com a comunidade de Missão Maria Nazaré. Aí você fala assim, amanhã, né, eu vou decidir, nossa, e pronto, acabou, agora eu sou um consagrado. Isso não é verdade. Na verdade, o que vai acontecer é que você vai ingressar na comunidade num caminho de formação para a consagração. É isso que vai acontecer. Você não, tanto é que nós normalmente usamos o termo, o Mateus é consagrado, o Valdo é consagrado à comunidade. Nós usamos isso, mas esse não é o termo correto. O termo correto é assim, eu sou membro da comunidade, mas ainda não estou caminhando para a consagração. Porque quem é consagrado hoje a comunidade nós somos 32 membros hoje na comunidade, 31, né? Membros. Mas que são consagrados definitivos são 4 só, que é o Du, a Carla, são os fundadores, a Paula e o Fabrício, que são cofundadores. Olha para vocês verem, eles estão desde o começo. A comunidade tem quantos anos mesmo? 10 anos tem a comunidade de Missão Maria de Nazaré, e eles são os únicos. A Paula e o Fabrício inclusive foram esse ano. É importante lembrar que aqui nós estamos falando de 6 anos, não é contando com vocacional 7, não é à toa também, né? Esse número é muito simbólico, mas o 7 aqui é o mínimo, então no mínimo, alguém que quer se consagrar definitivamente, lembrando que isso aqui é muito semelhante na maioria das comunidades, mas não é igual, cada comunidade tem a sua grade formativa, certo? Inclusive essa é a primeira vez agora, mas a comunidade tem 10 anos, só agora tem uma grade formativa, é muito de Deus, gente, se a gente entender que os últimos 2 anos da comunidade, nós estivemos numa escola de formação para consagrados, que foi ministrado pela comunidade Oásis, que é a comunidade, talvez a mãe das comunidades no Brasil, mas que recebeu uma formação, se eu não me engano, da Itália, né? Que foi uma formação de Roma, né? Se eu não me engano, até do Amadeu Cincini, né? Isso, do Amadeu Cincini, ou seja, o cara que mais sabe falar sobre comunidade. Eles beberam dessa fonte e nós estamos bebendo da fonte da Oásis, porque só a partir dessa fonte, a partir desse conteúdo, é que nós tivemos condição de montar a nossa grade formativa. Então isso é muito de Deus, como o Mateus falou muito bem, né? O texto foi muito bonito, o texto do André, da Pantocrata, porque as coisas da comunidade é devagar, nós não temos que ter pressa, então as coisas vão se formando, né? Até enquanto o Du estiver vivo, a comunidade está em formação, estruturação. Então vamos lá, vamos acompanhar um por um aqui para vocês verem. Então o que nós aprendemos inclusive na escola de formação? Que toda a formação da grade formativa ela tem que se basear em 5 conteúdos, quais são esses conteúdos? Formação carismática, humana, espiritual, doutrinal e fraterna. Então toda a nossa formação tem que se basear nesses 5 pilares, certo? Isso nós absorvemos da comunidade Oásis. Só que a partir deles nós montamos a nossa própria grade formativa. Então nós temos lá, tem o ano vocacional, que provavelmente isso vai ter poucas mudanças a partir dos próximos anos, porque ficou muito bem estruturado. O Mateus, achei que foi muito de Deus, ele falou, velho, assim, vocês não têm dúvida porque o caminho vocacional foi muito bom. E eu louvo a Deus, acho que é isso mesmo. Porque eu tenho certeza que todos que estão aqui têm intimidade para falar o que tiver que falar. Não é vergonha, mas as dúvidas foram esclarecidas ao longo do acompanhamento e das formações, né? Mas o que acontece? Depois desse ano, se você decidir entrar para a comunidade o ano que vem, você vai passar por uma experiência de 3 meses, todo mundo passa, Vida e Aliança passa por uma experiência de 3 meses na comunidade, e geralmente em março, não é isso, Janaína? 26 de março, 25, né? Ou o sábado mais próximo, e sábado é de Nossa Senhora, né? Então, nós fazemos a consagração. Esse ano, a partir do ano que vem, até esse ano, sempre o bispo fazia, né?
a consagração e as renovações. A partir do ano que vem, isso já ficou decidido, e somente a consagração definitiva, porque a partir de agora a comunidade já vai tomando essa consciência de que consagrado é quem passa por toda os anos de formação. Então, quem vai fazer, quando for consagrar definitivamente, aí será o bispo, né? Mas até então o bispo pode nomear um representante, um padre, para poder fazer, como por exemplo, esse ano a Ângela foi tardio, né? Ela entrou para a comunidade, né? Foi feita a missa de entrada, de ingresso à comunidade, e não foi o bispo. Então a comunidade já vai entendendo isso. Então ano que vem, se, né, em nome de Jesus, se Deus quiser, todo mundo vai entrar para a comunidade, louvado seja Deus, aí vai ser então o ano lá, no começo do ano, vai ter a missa, beleza. Aí todo mundo vai receber o sinalzinho, etc e tal, né? E aí começa. Como que vai funcionar isso aqui? O primeiro ano, então, a pessoa entra para o pré-discipulado. Existem comunidades que existe um postulantado, né? Como tem nos seminários, por exemplo. Assim, tem uma analogia muito boa, que é como a gente pensa mesmo no seminário, né? O seminário também, é claro, nós não somos religiosos, viu, gente? Mas um seminário ou numa vida religiosa, a pessoa não entra, por exemplo, fez um vocacional, já é frei, já é padre, não, é assim? Não é, né? Como que é? Ele passa por um seminário, ele passa por uma formação até, né, ordenar diácono, sacerdote. Não é diferente. Existe, a igreja nos exige esse tempo formativo. Agora a gente pode fazer uma comparação também no último encontro, né? O Álvaro até levantou isso, eu achei interessante, e é verdade, a gente usa muito essa analogia, para a gente entender que o período vocacional, na verdade, é uma paquera. Existe um relacionamento com a comunidade. Existe um relacionamento com o carisma. E esse momento é um momento de paquera. Nessa paquera, nesse momento, né, de conhecer a comunidade, que é o período vocacional, você tem que discernir o seguinte: o que te atrai? O que te atrai? Antes de você namorar com uma menina ou com um rapaz, você precisa discernir isso também. O que me atrai nele? Me atrai é o dinheiro que ele tem? Me atrai é aonde ele mora? Me atrai é o carro que ele anda? O que me atrai? Ou não, o que me atrai é o que ele tem né, no seu íntimo. O que a comunidade tem no seu íntimo e não muda é o carisma. Então, o que precisa, nesse tempo de discernimento, você precisa discernir o seguinte: o que te atrai até aqui? Porque uma coisa é certa, se você está aqui nesse final de semana, alguma coisa te atrai. Não é possível. Alguma coisa. Agora, o que me atrai é o trabalho que a comunidade faz. Porque se for, aí talvez não seja o seu lugar. Porque o trabalho pode mudar. O que te atrai são as pessoas. Até uma pessoa na comunidade, ela me atrai. Não está certo, né? Ou senão, tenho amigos na comunidade. O que tem que me atrair é o carisma. Então, a partir desse discernimento, eu inicio mesmo com um namoro, né, que é esse tempo de discipulado. E aqui na consagração é como se fosse um noivado, para que eu decida me casar, me unir ao carisma definitivamente. Consagração definitiva. É uma união, como um casamento. E é lindo pensar, né, quem participou da formação Teologia do Corpo no último final de semana, nos outros finais de semana passou aí, lembra da comparação que Deus faz de que o céu, na verdade, será um casamento entre nós enquanto igreja e Ele. Ou seja, a comunidade já nos prepara para um casamento eterno com Deus, porque consagrado é estar com o sagrado, que é o divino, que é o próprio Deus. Então, por isso, gente, nós falamos muito, o Lucas falou muito bem isso também, que buscar uma vida de santidade fora de uma comunidade hoje é um desafio muito grande. Mas em comunidade, ter irmãos que querem o mesmo que você, isso favorece a nossa busca pela santidade, né? Busca por Deus. Então, primeiro ano de discipulado, no conteúdo carismático, esses temas aqui, veja bem, são os temas centrais, tá? Não precisa anotar, não precisa gravar, mas presta atenção. Dentro do conteúdo carismático, é a história da comunidade, é o tema central. Ainda no pré-discipulado, o humano vai ser trabalhado cura interior.
espiritual, experiência com Deus. Doutrinal, tripé da verdade, que é palavra, tradição e magistério. E na fraterna vai ser trabalhado o livro Comunidade do Perdão e da Festa. Esse ano todo vai ser um ano onde vai ser trabalhado o pré-discipulado, certo? O discipulado, né, aí vai ser trabalhado fundador e o carisma, liderança cristã, práticas espirituais, confissão da fé, que é o primeiro capítulo do catecismo, boas maneiras e etiqueta, dentro da fraterna. Terceiro ano, regra de vida, obediência, batalha espiritual, celebração do mistério cristão, também do segundo capítulo do catecismo, sadia convivência. Quarto ano, valores e preceitos, pobreza, dom, carisma e graça, vida em Cristo no catecismo também, correção fraterna. Quinto ano, os baluartes, todo mundo sabe quais são os baluartes da comunidade, quais são? E São José, muito bem. Então os baluartes, castidade, virtudes teologais e virtudes cardeais, oração cristã, também do catecismo, conhecer o outro e... O que é isso aqui? E deixar-se conhecer. Sexto ano, aí o que acontece? O sexto ano é o ano que antecede a consagração definitiva. Então é feito um resumo de todo o ano, né, de tudo aquilo que foi trabalhado dentro da formação carismática, dentro da formação humana, dentro da formação espiritual, dentro da formação doutrinal e da formação fraterna. Essa é a grade formativa, né, para a consagração da nossa comunidade Missão Maria de Nazaré. Aí você fala assim, Valdo, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Provavelmente não está faltando. Por que não está faltando? Porque tem coisas que vão entrar aqui, entende? Então, por exemplo, faltou falar, por exemplo, de história da renovação carismática, está aqui, ó, história da comunidade, vai contar Concílio Vaticano II, né, a história também da igreja até chegar às novas fundações. Está faltando falar de batismo no Espírito Santo, vai estar falando aqui também, ó, dom, carisma e graça, práticas espirituais. Então, todo o conteúdo que o nosso fundador, que o conselho entende que é fundamental para uma consagração definitiva ao carisma Missão Maria de Nazaré, está aqui na grade formativa. Eu sei que isso aqui é novidade para muitos membros também, porque nós vamos começar a viver assim, isso mesmo, a partir do ano que vem. Eu acho que não convém apresentar como que vai ser, né? Porque isso deixa para depois, né? Vai ser definido ainda. Mas tem alguma dúvida sobre isso? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Vocês entenderam então que vocês passaram por um caminho vocacional? Uhum. Isso. Uhum. O primeiro ano ele vai ser todo mundo junto, inclusive o fundador, a cofundador, o conselho, todo mundo. Então assim, porque é um ano de experiência dessa grade formativa. Então, porque até então a comunidade não tem isso aí. Isso aí não tem na prática, né? Isso é algo que a gente vai levar para a Assembleia, e na Assembleia a gente vai definir e vai, né, executar, né, o ano que vem. Tanto é que os temas ali é um tema geral, como o Valdo diz, tema central. Então ali vão vir subtemas, né, porque ali, né, de acordo com cada tema ali, eu acho que são cinco formações de cada tema geral ali. Por exemplo, história da comunidade, são 5 temas de história da comunidade, né, cura interior, e por aí vai. Entenderam? Então, o primeiro ano, o ano de 2016, nós faremos todos nós juntos, inclusive os que estão entrando desse vocacional, né, para o ano de 2016, que vão começar o primeiro ano de pré-discipulado.
Isso, eu acho que, diante do que você falou, acho que é importante explicar mesmo. Porque o que acontece, gente, boa pergunta da Camila, para a gente entender o seguinte: isso já foi conversado com o Du, partiu dele, provavelmente vai ser esse o caminho. Pode haver algumas mudanças, mas o caminho é esse mesmo. Nós, a partir do mês, se eu não me engano, mês de fevereiro, nós vamos ter fevereiro, março, abril, maio, junho, fevereiro a dezembro, né? Então nós teremos 11 encontros, certo? Como que vai ser esse encontro? Provavelmente vai acontecer no primeiro sábado na parte da manhã. Vai ter 2 formações. Então vai ser o seguinte, por exemplo, aqui, ó, o ano que vem, como o Mateus disse bem, todo mundo, quem já é membro, todo mundo vai fazer junto o ano que vem. Então ano que vem, no primeiro sábado, né? De fevereiro, vai estar lá, na parte da manhã, história da comunidade. Vai ter 2 temas sobre história da comunidade, dentro desse tema geral. Aí aqui, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E em dezembro, provavelmente, se eu não me engano, em dezembro, vai haver um retiro geral, um retiro anual para os membros, um retiro interno. Além da assembleia, vai ter um retiro interno. E onde vai ser trabalhado, vai ter um retiro como esse, onde vai ser trabalhado esses 5 temas. Entendeu? Como se fosse um resumo também do ano. Então, vão haver, ao longo do ano, 5 formações sobre esse tema. Porque 2 em fevereiro, 2 em julho, se eu não me engano, e 1 no retiro. Então, 5 temas de cada um dos 5 conteúdos. Ou seja, é muito conteúdo, né? Graças a Deus nós vamos ter essa graça, a partir do ano que vem, de termos a nossa formação geral. O Lucas falou bem de como que é a formação pessoal, nós precisamos entender isso. Dentro da comunidade, nós somos formados. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes da comunidade. Nós somos formados. Formados a quê? Formados à santidade. E essa formação, ela acontece em 2 vias principais. Há uma formação que é pessoal. Então tem um formador pessoal que já passou por essa consagração, que está provavelmente aqui, ó. Ele já é um consagrado, seja provisório ou definitivo, mas ele é um consagrado. E ele te acompanha pessoalmente, 1 vez por mês, no mínimo. Você que vai procurá-lo, ou ele vai te procurar, não importa, mas é uma formação mensal. E aí, mas é eu e meu marido, às vezes o Washington vai ter um formador, você vai ter outro formador, vai ser diferente, né? Ou às vezes é o mesmo, mas é encontros diferentes, né? Momentos diferentes, é pessoal. E a formação geral. Até então, a formação geral da comunidade acontece ainda na nossa reunião semanal. Então nós temos uma reunião semanal, como o Mateus disse bem, toda segunda-feira, 7h30, nós temos um momento de oração em comum, que é a celebração da palavra. Depois nós temos uma formação, depois nós temos um momento de vivência fraterna, que é o almoço, e depois a janta, e depois a gente tem os recados, né? Que é os recados finais. Antigamente a reunião durava até de madrugada, hoje, graças a Deus, está bem tranquila, né? Já tem um tempo que... É mesmo, é verdade, já começava mais tarde, né? Agora ela termina bem mais cedo. Então, provavelmente, eu não sei se vai continuar com a formação na reunião, mas nós teremos a formação geral no primeiro sábado do mês, certo? Então, por exemplo, no primeiro sábado tem vocacional, mas é à tarde, a parte da manhã todos os membros estão. Por quê? Para que a gente não comprometa também muitos finais de semana. Essa é a direção do Du para nós, né? A partir do ano que vem. Então, isso aqui vai ser apresentado, né? Vai ser aprovado, corrigido pelo conselho, pela assembleia, mas a partir do ano que vem nós iniciamos, mas é para a gente entender por que o ano que vem. Porque a partir do ano que vem nós terminamos um ciclo de 2 anos de formação né, pela comunidade Oásis. Então, por isso, isso ano que vem. Entendeu? Assim, como que vai acontecer? Tem alguma dúvida, gente? Como que é isso? Quem que vai dar essas formações? Provavelmente, se não todas, quase 100%, a maioria vai ser o Du, né? Talvez, pode ser que o Du queira chamar outras pessoas de fora até, não sei como que vai ser, mas como todos nós vamos passar por essa formação, não dá, por exemplo, para eu, Lucas, o Mateus dar formação, nós não
fizemos ela ainda. Então, quem vai dar provavelmente as formações vai ser o do começo ao fim. Aí quando nós chegar aqui, o pessoal estiver chegando, aí sim vai ter outras pessoas formando essas pessoas. É muito tempo, mas lembrando que é um mínimo, né? Formador pessoal. Esse formador pessoal, é como eu disse, ele já está no estágio de consagração e ele é decidido pelo conselho. Então o conselho, ele vê, né, geralmente muda, inclusive, assim, até então, isso eu não tenho essa informação, mas assim, provavelmente vai ter formadores para cada ano, diferentes, entende? Então vai ter formador do pré-discipulado, formador do discipulado, formador da consagração. Hoje não é assim, porque também nós somos poucos, mas pode ser que aconteça como em outras comunidades. Mas o formador pessoal, quem vai discernir é o conselho geral da comunidade. Certo? Esse é a pessoa, falava até, né, na partilha, e eu repito isso para todos, assim, para mim, hoje, a maior graça que nós temos na comunidade se chama formação pessoal, para mim. Formação geral, né, a gente vai ver a partir do ano que vem, também, sem dúvida vai ser uma graça enorme, mas a formação pessoal, gente, se nós, assim, soubéssemos a graça que o Lucas trouxe também muito isso de Caxias para nós, essa moção da formação pessoal, mas é uma graça, porque traz direção à nossa vida. Você não decide nada sozinho, você decide junto, e quem obedece não erra. Então quando eu apresento, né, as decisões, a minha vida, para o meu formador pessoal, ele me ajuda a ter um discernimento melhor. Tem alguma dúvida, quem é da comunidade, alguma coisa? Tem? Da experiência. Pois é, na experiência, olha, na experiência, o mais importante é o seguinte, a pessoa, ela ainda não, vou dizer assim, não é oficial, porque não teve a missa, né, de entrada na comunidade, mas a pessoa, ela já entra em toda a rotina da comunidade, nas escalas, em todo o trabalho, né, que a comunidade tem a desenvolver, principalmente assim, estando junto com os outros membros, porque também não é possível nesse período de experiência, você chegar e tacar logo um apostolado em cima da pessoa, né? A pessoa está chegando agora, você já coloca ela num determinado apostolado, então assim, o período de experiência é isso que o nome diz, é um período principalmente, para viver intensamente as regras de vida, para viver junto à comunidade, já participa das reuniões, né? Então, assim, eu já participo de todo o clima da comunidade, de tudo que a comunidade faz, de toda a vivência da comunidade. Porque esses 3 meses é fundamental. Gente, vocês estão conhecendo a comunidade, principalmente na teoria até agora. Ah, mas eu ajudei no retiro. Ah, mas eu ajudei no carrinho solidário. Tudo que pede, eu já ajudo, eu faço e tudo mais. Você pode continuar ajudando sem ser da comunidade. Tem gente que às vezes vira e fala assim, eu quero ser da comunidade porque eu gosto de ajudar vocês. Aí a gente tem que falar, né, mas você pode continuar ajudando sem ser da comunidade. Você pode ter muita gente que nos ajuda. Muita gente não é da comunidade. Não é chamada a uma consagração. Então, o período de experiência é o período de discernimento também, porque você está vivendo na prática aquilo que no caminho vocacional você ouviu. Tem mais alguma pergunta, gente? Não sei dizer, isso aí eu vou ser franco, eu não sei dizer se você logo vai assumir um apostolado ou se você logo vai ter um formador pessoal na experiência. Eu não sei dizer. Porque isso pode ser que se eu não me engano, nesse ano, formador tem, né? Pode ter também, né? Sim. 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 É verdade. Uhum. Exatamente. Isso. Muito bem lembrado. Uhum.
Importante demais o Mateus dizer isso, porque principalmente quem é, né, membro de vida, vai entrar para a comunidade de vida e vai ter que deixar o seu trabalho e tudo mais, é um momento muito importante para você se organizar, né, nesse sentido. E é lógico, você vai ser acompanhado, né? Não sei se será diretamente o Du ou a Carla, né? Mas você vai ter uma pessoa que vai te acompanhar em todo esse processo. Você vai apresentar que, ó, a minha realidade financeira é essa, né? Toda a minha situação é essa. Então, para você já ir acostumando com essa questão, né? Eu não sei dizer também, Matheus pode me ajudar, se já quem é membro de aliança na experiência já começa a contribuir, acho que sim, né? Já começa a contribuir, até porque senão, né, você já precisa também compreender toda essa dinâmica. Faz parte, exatamente. Mas é muito comum e assim, é importante você entender que nesse período de experiência, por isso é importante também a formação pessoal, você vai ter o discernimento de sinal, é isso mesmo, né? É isso mesmo, porque aí, gente, isso aqui falar é muito sério, assim, isso não é brincadeira. Então assim, é a vida da gente, isso é muito sério. Então assim, nós precisamos ter, por ter tanto tempo assim, gente, para ter tanto tempo a discernir algo, é porque é algo muito sério, né? Porque existe um mínimo também que eu preciso compreender, existe um mínimo para que eu faça uma consagração a Deus de forma definitiva, né? Então isso é muito importante que a gente compreenda. Exatamente. Tem uma coisa também que eu queria falar, que assim, não está necessariamente voltada à grade formativa, mas é algo extremamente importante a gente compreenda. Foi falado aqui, mas eu queria falar assim, de forma mais efetiva. Quem eu devo obedecer na comunidade? A gente falou muito de obediência, até a Janaína falou muito de autonomia, né? A comunidade não é lugar de independência, a comunidade é lugar de obediência. Então é muito comum. Eu falo, não, Mateus, o testemunho dele, eu dou o meu, assim. Eu sou o filho mais velho, morei fora 5 anos para poder estudar, nunca precisei dar satisfação também para meu pai, onde que eu estava, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer. Eu entro para a comunidade, eu tenho que dar satisfação de tudo. Tenho que dar satisfação, né? Por exemplo, alguma coisa que não foi falada, nós temos, para mim chegar depois de 10h30 em casa, eu tenho que avisar a Carla. Eu estou chegando, e por que eu estou chegando depois de 10h30 em casa? Mas eu sou casado, eu não sou solteiro. Eu tenho que avisar. Então existem várias questões, é um desafio, mas é gostoso viver isso também. Porque a gente, né, entende que quando eu vivo essa realidade, eu estou meio que blindado, entende? Blindado de tudo que pode, às vezes, me atrapalhar. Então, quem eu devo obedecer dentro da comunidade? Além das direções do conselho, do fundador, tem 2 pessoas principais, que elas têm um estado de graça sobre a sua vida. É o formador pessoal, tem um estado de graça sobre a sua vida. Às vezes até mais que o fundador. Porque o formador, é lógico, ele vai estar em consonância, o fundador está no conselho junto, etc. Tal. Mas o formador pessoal, o fundador não vai contradizer, é uma direção por causa do estado de graça. E também quem é o seu superior no seu apostolado. Por exemplo, o Mateus Marçal, hoje ele tem 2 apostolados, dá o exemplo do Mateus. O Mateus hoje ele é supervisor do programa de evangelização É Possível Ser Feliz, de jovens, e ele é coordenador da Chácara João Paulo II. Como coordenador da Chácara João Paulo II, o Mateus tem que, no período de apostolado, que é de segunda a sexta até 6h da tarde, ele tem que prestar conta para a Janaína, que a Janaína hoje é diretora do departamento social. Certo? Então, fora
do apostolado, né, tem o formador pessoal, que é a Carla, né, do Mateus. Então, tudo aquilo que ele, direção da vida, eu vou casar ou vou comprar uma bicicleta? Formador pessoal. É muito complicado dentro da comunidade tomarmos decisões sem consultar, na verdade é um erro. Decisões sérias que envolvem a minha vida, a vida de outros, sem consultar o formador pessoal. Por isso tem que ser assíduo a formação pessoal. Então existe o meu superior direto. Mas o meu superior é o fundador. Tem gente que entra para a comunidade achando que só tem que obedecer o fundador. Isso vai aprendendo, né? Que não é assim.